Olá, senhores, bem-vindos à aula sobre a Bolsa e conceitos. Falar um pouco sobre Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Então, um local onde se negocia títulos, ações, empresas de capital aberto. Compra e a venda desses ativos se dá através da intermediadora, que é uma corretora. A IBMF Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, é um sistema, então, é um modelo integrado, sistema completo, exclusivamente eletrônico, onde em 2008 houve essa integração do Bovespa e BMF, tá? E onde se negociam, então, títulos, valores imobiliários, contratos derivativos. Okay? Mas, e como era antes? Tá? Como operadores da Bolsa realizavam suas operações, tinha um pregão, então, ao vivo, né? O pregão viva voz. Existia a mesma coisa, mesma percepção, mesma coisa que existe hoje. Existiam os mesmos blefs, as mesmas sacadas, os mesmos mercados. Porém, existia uma percepção, existia um estímulo visual sonoro muito maior do que somente o meio eletrônico. Tá? Então, existiam diversos operadores. Esses operadores operavam para corretoras e para clientes específicos. Tá? Sabiam então dos trejeitos, as mandingas, eles se conheciam para quem os operadores estavam operando, eram chamados de os floor traders e operavam no pitch de negociação lá no pregão ao vivo. Mas e o mercado eletrônico? Tá? Então, o importante é fazer essa distinção entre o pregão viva voz e trading, né? E trader e o mercado eletrônico. Então, basicamente não tem essa relação tão próxima, tá? De operadores de operadores que operavam no floor, operavam para os seus clientes, eram brokers lá, scalpers, day traders, que operavam para os seus clientes lá no floor. E hoje o que a gente está passando que é a respeito de day trading, meio eletrônico, plataformas e o mercado. Tá? Então, muitos traders, né, daquela época que operavam lá no pregão ao vivo saíram do jogo. Por que questão de adaptação? Muitos sobreviveram pouco tempo e alguns raros estão vivos no mercado até hoje, trabalhando como traders autônomos, né? Traders independentes. Ok? Falar um pouco então do mercado à vista, termo e futuro, que são os mercados que são três classificações, e falar um pouco do mercado que basicamente o trader opera mais, que é o mercado futuro, e em segundo é o mercado à vista. O mercado a termo não se aplica porque em termos de liquidez, né, pouca transparência também, não faz parte do mercado que day traders operam. Tá? Então o mercado à vista, tá? Ele é entregue e paga em um prazo determinado. Liquidação da em D+3, ocorre a liquidação das ações ou lote de ações, você tem posse então daquelas ações, a transferência dos ativos para o novo comprador. Tá? O mercado futuro, tá? O mercado futuro é um instrumento então que permite a negociação do ativo em uma data pré-determinada. Tá? O mercado futuro então ele é basicamente como a evolução do mercado a termo. Tá? Os participantes, os traders, se comprometem a comprar ou vender então certa quantidade de um ativo e por aquele preço estipulado e tem uma liquidação em uma data futura. Tá? Fixação de preço então para uma negociação futura. Ele é parecido com o mercado a termo, porém não pode ser negociado em quantias quebradas ou em qualquer data de vencimento. Okay? A maioria dos contratos futuros então são liquidados financeiramente, não tem entrega física do ativo objeto. A liquidação se dá financeira. A gente está negociando, por exemplo, o mercado futuro de dólar, tem a liquidação financeira, né, que a gente receba aquela quantia em dólar, tá, relativo ao contrato. A gente recebe dá a liquidação financeira em uma data futura. Ok? Ele tem uma característica de ter uma elevada liquidez, né, e tem uma negociação bem transparente a bolsa, mediante o pregão aí. E isso é uma característica bem boa para operar o mercado futuro. No mercado futuro, as posições são ajustadas diariamente. Isso é um mecanismo de proteção que se chama de ajuste diário e que é de proteção contra possíveis inadimplências em pagamentos. Okay? E o mercado a termo é um mercado que trabalha
com prazos maiores pré-estabelecidos em contrato, tá? Ele tem uma característica, tá, de ser mais detalhado, ok? Do que o mercado futuro. Ele é um pouco mais complexo. Ele é parecido, tá? Pode chegar a 180 dias, então, esses contratos. E é parecido com uma compra a prazo e com juros, né? Então, o comprador do termo, né? Ele compra o termo, ele leva o contrato até o final do prazo estabelecido e aí paga pelo ativo objeto que tem o contrato e recebe o ativo. Tá? E o vendedor, que leva o contrato até o final, ele entrega o ativo objeto e recebe o pagamento desse comprador. Tá? Então, é o preço de compra de uma ação no mercado a termo, é o preço mais uma taxa de juros entre a taxa de hoje e o vencimento do contrato. Tá? Tem a opção de pagar o vendedor antes do prazo decorrido. Tem algumas vantagens operacionais, tem uma pouca transparência, tem um risco também e tem baixa liquidez. Ele não é um mercado focado aí, ele não é um mercado para o day trader, tá? Por que que mas o principal também, por que que o mercado futuro ele é um dos melhores mercados para o day trader operar? Também basicamente é por causa do custo, é um mercado barato de operar. O mercado à vista é um mercado mais caro de se operar, ok? Mercado à vista, dependendo do valor do papel, valor das ações que está sendo operado, está sendo negociada, tem um impacto muito grande no operacional, porque o custo bolsa é elevado, corretagem também tende a ser bem maior do que o mercado futuro. Então o mercado futuro é um mercado muito bom para o trader ativo operar por causa basicamente dos custos, ok? Então aqui a gente está falando de definições até para quem vai levar essa posição até o vencimento, né? Mas no nosso caso a gente está vendo como em termos de características melhores, em termos de liquidez, o mercado futuro tem uma liquidez muito boa, em termos de custo é um custo muito bom, então basicamente esse tipo de mercado é o mercado mais ideal para o trader. Tá? Claro que tem o mercado de ações também, mas muda um pouco o operacional, a dinâmica do operacional, basicamente por causa do custo. O custo é muito elevado para quem opera todos os dias. Então, quando a gente opera em cima de custos, nós temos que ter um resultado, né? Nós temos que ter um operacional bem condizente com o que a gente vai pagar de custo. Tá? Isso que eu falo é efetividade, tem que ser muito efetivo para operar no mercado à vista, que não impacte tanto no final nos nossos resultados. Então são dinâmicas diferentes e a gente tem que se adaptar também aos custos, ok? Se a gente ficar girando, pegando meio tique não, pegando um centavo para cima e para baixo, a gente vai chegar no final, a gente vai ter R$1.000 no final de dia de resultado e vão tirar 300, 400 reais de custo. Isso com uma taxa de acerto bom, então vai ter muito atrelado a taxa de acerto, então tem um impacto muito grande esses custos. Okay? Então muda um pouco até o nosso operacional, é mais vantajoso até pegar um trade um pouco mais longo, um trade para alongar, e até pela dinâmica do mercado à vista, mercado das ações, que é um mercado que tem um fluxo mais contínuo, até pela característica desses players que operam no mercado de ações, então favorece mais esse tipo de trade até. O mercado futuro é um mercado mais barato, então dá a oportunidade de a gente realmente fazer outros tipos de operações, scalping e trades de médio termo a longo termo, ok? Isso no intraday. Tá? Passar para dois conceitos aqui interessantes. Um chamado de thin markets, que são mercados com poucos lotes em cada nível de preço, caracterizado pelo quê? Pela pouca liquidez e alta volatilidade. Ordens grandes têm um impacto grande nesse tipo de mercado. A gente cita como exemplo, tipo o índice futuro, hoje o contrato padrão. Tá? Tem muito, hoje o mini índice já tem um peso bem grande no mercado que antes não tinha. Então é basicamente o que aconteceu lá fora também, que tinha o S&P, o contrato padrão, e o mini S&P hoje é o mais negociado, serve como referência, e ele que arrasta o S&P, o padrão. Tá?
Então, no dólar, não. No dólar, a gente realmente analisa o dólar, o contrato padrão para operar o mini. O mini índice ele está tendo essa característica de estar entrando fluxo de players no mini índice também, até pela liquidez, que hoje tem uma liquidez boa. Okay? E mercados mais líquidos, tá? Liquid markets, que são mercados com grande número de lotes em cada nível de preço, tem uma liquidez boa. A gente já viu os conceitos de liquidez e volatilidade, tem grande quantidade de horas limitadas, uma baixa volatilidade ou uma volatilidade menor do que mercados menos líquidos e tende a não ter muita movimentação durante o pregão. Okay? São características dinâmicas diferentes, até pela forma como os players operam. Tá? Exemplo. Aqui tem um gráfico de índice dólar, opções DI e ações. Tá? Isso é um exemplo de movimentação do preço no intraday. Geralmente, tá? Papel tem um fluxo mais constante. Okay? É um fluxo menos agressivo. Não é tanto como o dólar. Não tem tanto esse balanço, porque pela característica desse envio de ordens grandes, geralmente através de algoritmos, tipo VWAP, TWAP, que fazem com que o fluxo dos papéis não seja um fluxo tão agressivo, tá? Mas um fluxo mais contínuo. Okay? Opções e DI é um mercado também mais gordo, um mercado muito mais líquido, que não tem tanto esse balanço do mercado. É um mercado que tende a acompanhar o papel, tá? As opções acompanham o papel, o fluxo geralmente entra no papel e arrasta as opções. E é um mercado que tende a não voltar, tá? É um mercado que tende a fazer um movimento, parar e continuar o movimento. Okay? Então são dinâmicas diferentes, operacionais diferentes que a gente tem que se adaptar a cada ativo. Dólar é um mercado mais agressivo, são motivação pela qual os players operam são diferentes e tem um balanço muito maior. Para operações de scalping, operações de curto prazo, tem mais oportunidades que outros mercados. Tá? E índice é um mercado que se move muito até pelo próprio balanço do book de ofertas, mesmo sem ter negócio. Tá? E baixa liquidez, se movimenta bastante no dia, tem bastante oportunidade. Okay? Mas tudo depende, claro, do perfil operacional, do estilo operacional, tipo de trade que a gente está fazendo. Aqui são 3 books, 3 DOMs, book na vertical, esquerda, ofertas de compra, direita, ofertas de venda. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de DI. DI muitas vezes fica o dia inteiro numa região. Claro que dá oportunidades como de scalping, scalping puro mesmo, de um tick, no máximo 2, e trabalhando nessa região pendurando ordens. Aqui tem o exemplo da Petro 4, é um mercado também bastante líquido, mas se movimenta bastante. Bastante não tanto como o dólar índice, mas já tem outra característica, tá? Se movimenta mais que DI e a gente tem condições realmente de pegar um fluxo intenso e contínuo. O mercado muitas vezes envolve uma tendência boa e pegar trades mais longos. E o dólar, que são realmente o mercado tem hoje ele está voltando a uma característica dele, que é um mercado que é mais líquido, não se movimenta tanto. O dólar mais caro ele se movimenta mais, tá? E hoje está com mais lote realmente na tela, mais liquidez. O mercado está se movimentando menos. Antes a gente viu o dólar a R$4 se movimentando 70, 80 pontos no dia, até mais, 100 pontos. E hoje a gente vê o mercado se movendo aí 30 pontos, 40 pontos. Então está voltando realmente à origem dele, que é um mercado mais de fluxo. Tá? E aí a gente tem que realmente adaptar nosso operacional, pegar talvez trades mais curtos, ter um stop mais curto, trabalhar em regiões. Tá? Então muda um pouco a forma como a gente opera, mas esse é só um exemplo em termos de volatilidade, em termos de dinâmica de cada mercado. Tá? Aqui um exemplo gráfico, tá? Um gráfico de temporal mesmo, 5 minutos,
Não que a gente vá utilizar isso para operar, mas isso aqui é do dólar. Notem como tem diversos movimentos aqui que dão diversas oportunidades. Tá? Petro, mercado mais parado, tá? Tem dias, claro, de tendência, dias de notícia, balanço da empresa, que realmente movimentam esse tipo de papel, tá? E dias realmente de bem parado, tá? A qual a gente tem que trabalhar nessas regiões aqui, ok? Conceitos importantes, vamos falar um pouco de conceitos importantes aí. Arbitragem. Então, operação de uma compra e uma venda com a intenção de lucrar com a diferença de preço existente, spread, principalmente entre dois ativos. A operação é feita para o mesmo ativo em diferentes mercados. Tá? Cash and carry. Consiste na compra de uma carteira de ações e a venda de índice futuro. É uma operação de juros, pode ser feito também o inverso, e o objetivo é lucrar com os juros embutidos no mercado futuro. Okay? Então, esses players eles compram a carteira de ações do índice equivalente ao que eles vendem no índice futuro. Tá? E essa diferença, porque o índice futuro é basicamente o IBOV mais juros, e eles fazem uma operação de juros, basicamente de juros. Tá? Então, conforme vai chegando perto do vencimento do contrato, o índice futuro tende a se aproximar do IBOV, então essa diferença, essa é uma operação de financiamento que players realizam no mercado e que tem esse objetivo de lucrar basicamente com juros. Tá? Long and short consiste em abrir uma posição comprada em um ativo e outra vendida em outro ativo. Exemplo, ações de empresas com PNON, Petro 3, Petro 4. Esse é um exemplo. O lucro se dá com o aumento do spread entre os ativos. Tá? Market makers tem como objetivo então fornecer liquidez ao mercado. O lucro se dá através do incentivo da própria bolsa de valores. Eles não têm o objetivo de lucrar com as operações, mas sim adicionar liquidez, e a bolsa dá um incentivo para eles pagando um certo valor. Então o objetivo do market maker não é lucrar, mas sim adicionar liquidez. Esse é o objetivo principal. O lucro dele sempre é mais ou menos próximo do zero no final do dia, e a bolsa, o lucro dele se dá através do incentivo que a bolsa dá para ele adicionar liquidez, esse player adicionar liquidez para aquele ativo. Tá? HFT, High Frequency Trading, então são algoritmos complexos que utilizam computadores sofisticados para envio de um grande volume de ordens pequenas em alta velocidade. Tá? O lucro se dá com pequenas movimentações do preço. Os HFTs geralmente estão ali no spread, disputando lugar primeiro na fila e disputando esse tique, um tique, dois tiques, e fazem diversas operações extremamente rápidas. Isso dá um lucro, tem um custo de operacional muito baixo por parte da bolsa, então isso dá um lucro muito bom aí. Tá? E o giro que a gente fala direcional, o giro é expressão popular, né, utilizada quando nos referimos a operações curtas de scalping. Quando a gente fala de girador, a gente vai girar, tá? A gente fica girando ali, fazendo várias operações, talvez num range, e essa é uma expressão popular utilizada para esse tipo de operação. Direcional significa operações de caráter mais especulativo, na qual possa ir uma tendência, operações de um tempo maior, tá? E direcional muitas vezes mais é chamado de noise traders, lote menor, tá? Por quê? Essa é uma visão um pouco errada que a gente tem, principalmente no início, que o lucro se dá quando a gente pega um movimento mais longo. Não, o lucro se dá com o mesmo operacional que a gente tem, porém a gente vai adequando e aumentando o lote conforme a nossa consistência. Então, não é atrelado a realmente pegar um movimento longo, mas sim o tamanho do lote. Geralmente, traders que operam com lote muito grande, operam com um lote maior, eles tendem a pegar movimentos de curto a médio prazo, movimentos bons, aumentam o lote, fazem saídas parciais e tudo mais. Mas nunca com trades que demoram, por exemplo, de 1 hora, 2 horas, tá? Que nem alguns traders fazem. Claro que tudo é questão de perfil, tá? Não é que não é inviável fazer isso, é viável, porém tem que ter um capital suficiente para fazer esse tipo de operação, porque
porque tem que ter um stop maior, tem que realmente aguentar esse balanço do mercado com lote maior, muito mais tempo, e o tempo de exposição no mercado ele é muito maior, então é um pouco diferente essa dinâmica aí, ok? Bom, essa foi a aula sobre a bolsa e alguns conceitos importantes para a gente saber. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.